Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica, uma das histórias mais conhecidas e poderosas de todos os tempos, a história de Noé e o Grande Dilúvio. É um conto sobre fé, obediência e um novo começo para a humanidade. Então, preparem-se, pois vamos mergulhar fundo nesta narrativa fascinante. A história começa em um tempo em que o mundo havia se tornado um lugar sombrio. A maldade e a corrupção haviam se espalhado por toda a terra. Diz a narrativa que os pensamentos e as intenções do coração humano eram continuamente maus. Diante desse cenário, Deus sentiu uma profunda tristeza e se arrependeu de ter criado a humanidade. Era um momento de crise existencial para a criação. Mas, em meio a toda essa escuridão, havia um homem que se destacava. Seu nome era Noé. Ele não era como os outros. A Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro entre o seu povo, alguém que andava em comunhão com Deus. Noé era um oásis de retidão em um deserto de maldade. E foi por causa dessa sua retidão que Deus o escolheu para uma missão extraordinária e, convenhamos, um tanto inacreditável. Um dia, Deus falou diretamente com Noé. Ele revelou seu plano drástico por causa da maldade que dominava o mundo. Ele traria um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a vida sob os céus. Imagine receber uma notícia como essa. O mundo como Noé conhecia estava prestes a acabar. Mas, junto com a terrível notícia, veio uma promessa de salvação. Deus instruiu Noé a construir uma arca gigantesca. E ele não economizou nos detalhes. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, que muitos estudiosos acreditam ser cipreste. As dimensões eram impressionantes. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, convertendo para medidas modernas, isso daria algo em torno de 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Era uma embarcação colossal, maior que um campo de futebol. Além disso, a arca deveria ter 3 andares, compartimentos internos para abrigar os animais, uma única porta na lateral e uma abertura para luz no topo. Talvez uma espécie de janela, ou um telhado translúcido. E para garantir que ela fosse à prova d'água, Noé deveria revesti-la por dentro, e por fora com pitch. Era um projeto de engenharia monumental, especialmente para aquela época. A missão não parava por aí. Deus ordenou que Noé levasse para dentro da arca sua esposa, seus Taiar, Filos, Sem, Cam e Jafé. E as esposas deles, a família de Noé, seria salva. Mas eles não estariam sozinhos. Deus instruiu Noé a trazer para a arca um par de cada espécie de animal vivo, macho e fêmea, para preservar a vida na terra dos animais considerados puros. Aqueles que poderiam ser usados em sacrifícios, ele deveria levar 7 pares. A arca se tornaria um santuário flutuante, um microcosmo da criação de Deus. Imaginem a cena. Noé, já com seus 600 anos de idade, começa a construir essa embarcação gigantesca no meio de uma terra seca, longe de qualquer grande corpo de água. Seus vizinhos devem ter pensado que ele havia enlouquecido. Um barco gigante no meio do nada. E ele ainda fala que vai chover até inundar o mundo todo. As zombarias e o ceticismo devem ter sido constantes. Durante décadas, enquanto a arca era construída, Noé não apenas trabalhava na madeira. Ele também pregava. Ele se tornou um pregador da justiça, alertando as pessoas sobre o julgamento que viria e chamando-as ao arrependimento. Mas, infelizmente, ninguém deu ouvidos. Eles continuaram com suas vidas, ignorando os avisos e a construção monumental que crescia diante de seus olhos. A fé de Noé era testada a cada martelada, a cada tábua pregada. Ele confiou em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia contradizer a promessa divina. Finalmente, após muitos anos de trabalho árduo e fé inabalável, a arca ficou pronta. Chegou o momento decisivo. Deus disse a Noé: "Entre na arca, você e toda a sua família, pois você é o único justo que encontrei nesta geração." E então, algo maravilhoso aconteceu. Os animais de todas as formas e tamanhos começaram a chegar. De 2 em 2 leões, girafas, macacos,
pássaros de todas as espécies. Todos vieram em direção à arca, como se guiados por uma força invisível. A ordem divina estava sendo cumprida. Noé, sua família e todos os animais entraram na arca. E então, o texto diz algo muito poderoso. E o Senhor fechou a porta por fora. A salvação estava selada lá dentro. E o mundo lá fora estava entregue ao seu destino. Aquele ato de fechar a porta simbolizava o fim da oportunidade, o início do juízo. 7 dias depois, a promessa de Deus começou a se cumprir. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A chuva começou a cair. Mas não era uma chuva comum. Era um dilúvio torrencial que durou 40 dias e 40 noites, sem parar. A água subiu implacavelmente, cobrindo as planícies, depois as colinas e, finalmente, as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. A humanidade que havia rejeitado os avisos, os animais que não estavam na arca, tudo foi varrido pela força das águas. A terra foi purificada. Apenas a arca, flutuando segura sobre as águas turbulentas, permaneceu. Lá dentro, Noé e sua família, junto com os animais, estavam protegidos, navegando em um mundo submerso. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Foi um longo período de espera, flutuando em um oceano sem fim, sem terra à vista. A fé de Noé foi testada mais uma vez, agora na paciência e na espera pela promessa de um novo começo. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos que estavam com ele na arca. Ele enviou um vento forte sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu se fecharam. A chuva parou. Lentamente, muito lentamente, o nível da água começou a diminuir. Depois de meses, os picos das montanhas começaram a aparecer novamente. Para verificar se a terra já estava seca, Noé soltou um corvo, que ia e voltava até que as águas secassem. Depois ele soltou uma pomba. Na primeira vez, ela não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. 7 dias depois, Noé a soltou novamente. No final da tarde, a pomba retornou, trazendo no bico uma folha fresca de oliveira. Era o sinal. A vida estava ressurgindo na terra. Era um símbolo de paz e esperança. Noé esperou mais 7 dias, soltou a pomba mais uma vez, e desta vez, ela não voltou. A terra estava pronta para ser habitada novamente. Noé, então com 601 anos, abriu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Seguindo a ordem de Deus, ele, sua família e todos os animais saíram da arca. O primeiro ato de Noé, ao pisar em terra firme, foi construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus, em agradecimento pela salvação. Deus se agradou daquele gesto de gratidão e fez uma aliança, uma promessa solene, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e todas as criaturas vivas. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E para selar essa aliança, ele estabeleceu um sinal visível nos céus: o arco-íris. Toda vez que um arco-íris aparece nas nuvens após a chuva, ele serve como um lembrete dessa promessa divina de preservação e misericórdia. A história de Noé é muito mais do que um conto sobre um grande barco e uma inundação global. É uma profunda reflexão sobre a fé diante do impossível, a obediência, mesmo quando o mundo ao redor nos chama de loucos, e a justiça em meio à corrupção. É também uma história sobre a tristeza de Deus com o pecado, mas acima de tudo, sobre sua graça, seu plano de salvação e sua promessa de um novo começo. O arco-íris que vemos hoje é um eco dessa promessa milenar, um sinal de esperança que atravessa gerações. Espero que vocês tenham gostado de explorar essa história incrível conosco. É uma narrativa que nos convida a pensar sobre nossa própria fé e sobre as promessas que guiam nossas vidas. Muito obrigado por assistirem até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelas histórias mais fascinantes da humanidade. Até a próxima!